Pessoal, bom dia a todos aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de laboratório de análise de sistemas lineares, né? Aula de hoje nós vamos falar sobre modelagem em caixa preta, mais especificamente sobre o método de identificação de resposta ao degrau de 3 parâmetros. Então é esse método que nós estaremos vendo e trabalhando aqui nesse guia de prática. Bom, relembrando aqui mais uma vez, o guia de prática 3, ele é um guia de prática que vai depender dos resultados, principalmente do guia de prática 1 e parte do que foi programado no guia de prática 2. Então, novamente, lembrando aí, é uma continuação, né, de tudo que nós temos trabalhado aí nos últimos dias. Bom, de um modo geral, vou fazer uma rápida explicação aqui sobre o guia de prática, né? Basicamente, o que é que nós temos? O que é importante saber? Nós temos dois tipos de sistemas, né? Os sistemas autorregulados, que são sistemas estáveis por natureza, e os sistemas não autorreguláveis, que são sistemas que são instáveis por natureza. Exemplo disso, o sistema de tanque, nem que você vai controlar nível da coluna de líquido. Ele é um sistema autorregulável. Por quê? Você proporciona, né, uma mudança no sinal de entrada. Ele responde, obviamente, mas ele estabiliza em um novo ponto de operação. Ele não fica doido. A coluna de água não aumenta infinitamente e nem decresce infinitamente. Então, são basicamente esses dois tipos. Para a aplicação aqui do método de resposta ao o método de resposta ao degrau de 3 parâmetros, que é o método que nós estaremos utilizando na aula de hoje, esse é um método desenvolvido para sistemas autorregulados e com a característica de ser superamortecidos, tá? Ou seja, são sistemas que, além de serem estáveis, eles ainda não apresentam oscilação, então eles não apresentam overshoot no seu comportamento ali, quando você dá uma overshoot ou undershoot, né? Quando você proporciona uma variação do tipo degrau na sua entrada. Bom, então, né, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é, a partir da coleta de dados experimentais, obtermos aí, né, funções de transferência. Então, eu posso obter uma função de transferência de primeira ordem, como é aqui descrito na equação 1. Uma função de transferência de segunda ordem, como é escrito na equação 2, em que tanto a equação 1 quanto a equação 2 são para sistemas superamortecidos, tá? Ou seja, funções de transferência em que os polos, o modelo local, são reais. Ou sistema subamortecido, como é o caso aqui da equação 3, em que os polos desse sistema, né, por natureza, são polos complexos. Então, ele tem parte imaginária, tá? Essa é a diferença aqui entre a equação 2 e a equação 3. Nós vamos trabalhar nesse guia de prática com a equação 1 e equação 2, ok? Tranquilo? Qual é o nosso objetivo? O objetivo aqui é obter modelos aproximados, né, via modelagem em caixa preta para o sistema do reator químico, que é o sistema que nós estamos trabalhando aí desde o primeiro guia de prática. Programar a resposta temporal desses modelos e comparar com a dinâmica apresentada pelas equações diferenciais. Lembrando que equações diferenciais ela é o resultado do guia de prática 1. Método de resposta aí, né, ao degrau com 3 parâmetros. Primeira coisa, entrada ao degrau. Vocês já viram esse sinal em teoria de análise? Na disciplina de teoria de análise? Vocês sabem o que é uma entrada degrau? Vocês viram isso com o Walter? Ainda não, Lucas. Ainda não. Ok. Entrada ao degrau, gente, é uma variação abrupta, tá? Então ela vai gerar realmente um degrau, como um degrau de escada.
Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que isso representa pra gente graficamente. Só um minuto que eu tô abrindo um arquivo aqui. Degrau tipo assim, é como um pulso que... Não, é um degrau mesmo, igual um degrau de escada. Não é impulso, não. Impulso é outra coisa, é um degrau mesmo. Como se fosse um degrau de escada ali, se estivesse subindo. Aqui, ó, essa imagem aqui nós temos um gráfico, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui, vou pôr aqui 300%, 200%, já deu pra gente ver. Então, ó, aqui você tem uma entrada degrau e resposta a essa entrada em degrau para o sistema de tanques. Um sistema que você só tem um tanque e você está controlando a coluna de nível. O que é a entrada ao degrau? É essa mudança abrupta no seu sinal de entrada ali do sistema, que vai se tornar posteriormente, né, na hora que a gente fechar a malha de controle, o seu sinal de controle. Por enquanto, como a gente está trabalhando só em malha aberta, a entrada em degrau é isso. Você está lá no seu ponto de operação. Eu pedi, inclusive, uma das questões, se eu não me engano, do guia de prática 2, é você calcular qual é o sinal de entrada necessário para manter o seu sistema no ponto de operação. Então, considerando que seu ponto de operação é esse daqui, vamos considerar isso aqui só para facilitar a nossa discussão, como sendo 36 graus, 36 centímetros, ok? Então, para 36 centímetros, que é o ponto de operação de controle desejado, o sinal de controle seria esse aqui, o 54.22. Então, você tem um sinal constante. Com esse sinal constante, esse sinal de entrada constante, o seu sistema estabiliza nele, sai da condição de vazio, tanque vazio, e ele vai estabilizar com uma coluna lá de 36 centímetros de altura da coluna de líquido. Bom, uma vez que o sistema encontra-se estabilizado em regime permanente no ponto de operação desejado, você promove então essa variação abrupta, né, no seu sinal de entrada. Ou seja, pode ser uma variação tanto positiva quanto negativa. Aqui nós temos aqui o sinal, tô lá no meu ponto de operação, né, que é o 54,22, e dou o degrau lá negativo, ou dou outro degrau negativo que ele vem parar aqui, por exemplo, ele sai de 54,22, e nesse caso aqui específico ele veio parar no 50,54. Então eu dei uma variação. E isso não de forma suave, isso numa pancada. Agora era 50, no instante seguinte, aliás, agora era 54,22, no instante seguinte já é o 50,54. Então isso é uma entrada ao degrau. É uma variação abrupta no seu sistema. Ok? Então, né? Esse método de resposta ao degrau com 3 parâmetros, o que você faz? Você deixa o seu sistema está lá sendo regulado em regime permanente no ponto de operação, e você vai vir cá e vai dar nele uma pancada. Pode ser uma pancada para cima, degrau positivo, ou pode ser uma pancada para baixo, um degrau negativo. Degrau positivo, você aumenta o seu sinal de entrada. O degrau negativo, você diminui, né, abruptamente aí o seu sinal de entrada. Então, isso é uma entrada, um sinal de entrada do tipo degrau. Ok? Ficou claro aí? Bom, uma vez então que você proporciona, né, essa entrada ao degrau, nós conseguimos extrair daquele gráfico que eu acabei de mostrar anteriormente uma relação de parâmetros como apresentado na figura 1. Como que eu vou extrair daquele gráfico lá dados, né, para gerar uma figura como essa figura 1 aqui? Eu simplesmente vou analisar janelas de tempo. Eu estou interessado aqui no transitório. O transitório proporcionado por quem? Eu estou interessado na minha mudança, na minha dinâmica de transição, proporcionado justamente no instante em que eu dei o degrau. Então, o que eu vou recortar? Se você pensa, deixa eu aumentar o zoom aqui mais um pouco. Vamos melhorar isso aqui. Então, olha, o meu sistema estava em regime permanente aqui em 2000 segundos. Até 2000 segundos. Ó. Então, vamos falar que aqui é o 1750. Ele estava em regime permanente em 1700 segundos e está lá controlando nos 36 centímetros. Em 2000 segundos, basicamente, eu fui lá e dei nele uma pancada.
mandei ele subir. Eu alterei o sinal lá de controle de 54, vamos colocar aqui para 56%, tá? Então eu fiz ele sair dos 36 e vim estabilizar aqui, vamos considerar isso aqui 39 centímetros de coluna de líquido. O que me interessa? Para eu fazer aquele gráfico, eu quero pegar esse instante aqui, ó, essa janela de tempo. Qual janela de tempo? A janela de tempo no instante em que eu dei a entrada ao degrau, vamos considerar isso aqui 2.000 segundos, até um instante que meu sistema estabiliza aqui, que seria, por exemplo, 2.600 segundos. É esse transitório, então a janela de tempo ali entre 2.000 e 2.600 segundos aproximadamente, é o intervalo de dados que eu devo analisar. Recortando essa janela de dados, eu consigo então reproduzir uma dinâmica semelhante a essa que nós temos aqui no gráfico da figura 1 que está no guia de prática, tá? O que acontece aqui? O modelo, esse método que nós estamos chamando é o método da resposta ao degrau com 3 parâmetros. Quais 3 parâmetros? A entrada do degrau eu já sei. O que são os 3 parâmetros? É o ganho estático, que é o K, é o atraso do sistema θ ou L, tá? Que é a mesma coisa aqui pra gente, o θ ou L, e a constante de tempo do sistema. Todas essas informações são obtidas a partir, tá? A partir desse gráfico, desse pacotinho de dados que você foi lá e recortou da dinâmica do seu sistema. Tá? Então, daqueles pacotinhos de dados ali entre 2.000 e 2.600 segundos, você vai deslocar isso no tempo, né? Você vai trazer isso para zero e 0 segundos, instante zero, para que você então consiga analisar e extrair esses dados. O ganho estático, o atraso e a constante de tempo. Qual é o primeiro passo, tá? Que vocês devem fazer? O primeiro passo seria a normalização desses dados. A normalização, pensando que a gente pode ter degrau positivo e a gente pode ter degrau negativo, o primeiro passo consiste na normalização dos dados. Quando a gente fala normalização, seria pegar esses dados seus, tá? Então deixa eu voltar lá no gráfico de novo de exemplo que eu estou usando. Então seria pegar esses dados aqui e normalizar. Normalizar significa que ele saiu de zero seu ponto de operação, e foi para 1, que é esse degrau que eu dei aqui, que seria os 39 centímetros de coluna de líquido aqui para esse caso específico. Quando você faz isso, você vai chegar numa curva normalizada, onde você pode aplicar e extrair todos esses dados. Lembrando, a curva normalizada você consegue extrair o atraso, você consegue extrair a constante de tempo, você só não consegue extrair o ganho estático do sistema. Porque uma vez que a curva está normalizada, o seu ganho estático K, ele vai ser 1, porque o sistema sai de 0 e vai para 1. Mas quem que é o K? O K é justamente o seu ΔY, que é a sua variação da saída, dividido pela variação do seu sinal de controle, ou seja, ΔU. Algo bem simples, tá? Então esse é o seu ganho aí. Graficamente, como que eu faço isso? Eu preciso traçar uma reta. Qual reta? A reta que pega de melhor forma possível a maior inclinação, a inclinação que melhor descreve esse transitório do meu sistema, tá? Então observa que eu preciso traçar uma reta. Isso é feito na mão, tá? E por isso que o método é um método gráfico. Você não tem que aplicar algoritmo, você não tem que introduzir nada para achar o melhor, você vai traçar na mão. É uma aproximação do modelo. Lembra das aulas anteriores que eu falei? Todo modelo tem a ele associado um erro. Esse erro pode ser grande, esse erro pode ser pequeno. Futuramente, quem vai ter que lidar com esse erro de modelagem é o controlador. Agora a gente quer um modelo
aproximado. Se ele é um modelo aproximado, significa que eu tenho erro. Então, se eu traço essa curva, né, essa reta que a gente está vendo aqui na imagem da figura 1, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, eu estou errando mais, eu estou errando menos. Tá? Eu posso extrair uma primeira pacote de dados e ver se isso ficou bom, se isso ficou ruim na minha simulação e fazer ajuste dessa reta aqui para então conseguir extrair os melhores dados possíveis de acordo com o pacote de dados que eu tenho. Bom, então o ganho estático vem direto do gráfico. O atraso, né, que é o L aí, vem diretamente do atraso, porque o atraso é justamente o tempo que o sistema levou para reagir depois que você proporcionou nessa mudança abrupta. Então, seu sistema lá estava tranquilão, tô no meu ponto de operação, você chegou nele, deu nele uma pancada, falou, vai para outro ponto. Mas vai para o outro ponto de uma vez. Para vocês terem uma consciência do que é essa questão degrau, você está andando num carro, tá? Você está andando no carro, numa reta, velocidade constante, 100 km por hora. O degrau seria, você está tranquilão, viajando lá na estrada, de repente você só mete o pé no acelerador até no fundo. Ou seja, o seu carro vai sair acelerando tudo que ele pode ali, até estabilizar em uma nova velocidade. Isso é o degrau. Então, esse instante zero, que foi quando você proporcionou essa variação do seu sinal de entrada, até o momento que o sistema começa a responder a essa variação, isso é o atraso. É quanto tempo o sistema demora para responder. Se você pensa em atraso, o atraso você pode muito bem relacioná-lo como atraso de transporte, por exemplo. Como assim atraso de transporte? Pensa no seu chuveiro aí para quem tem aquecedor solar. Você abriu a água, abriu o registro ali, começa a sair água. Essa água imediatamente é uma água quente? Não. Ela tem um atraso, um período depois que você abriu ou fechou esse registro, que você vai perceber uma mudança, né, na variação de temperatura da água. Então, isso é o atraso. É esse tempo que o sistema demora, né, que você vai ver lá na saída, quanto tempo que demorou para que aquela ação que eu fiz na minha entrada demorou para chegar na saída do sistema. E é justamente essa distância, né, temporal aí entre o instante em que você deu o degrau até o momento em que essa reta que você traçou, ela cruza aqui o eixo do tempo aqui, que é nosso eixo X do gráfico aqui, tá? Então, é basicamente isso daí. É uma extração bem simples de informação. Já a constante de tempo, há dois modos diferentes de extrair essa constante de tempo. Lembrando que a constante de tempo do sistema está relacionada diretamente à dinâmica como toda do sistema a qual você quer controlar. Nós temos dois métodos nesse gráfico, que seria um método determinado pelo segmento AC e o outro método seria determinado pelo segmento AB. O método mais conservador, que é o método de Zier-Nichols, ok? Ele é para gente o que você tira a constante de tempo como o instante em que a reta que você traçou ali para pegar a inclinação, o ponto A, até o ponto C, que é o ponto em que você encontrou o ganho máximo, o ganho estático do seu sistema. Esse segmento de reta aqui, AC, ele é, né, o módulo disso daí, é para gente a constante de tempo do sistema. Isso considerando aqui a abordagem, o Zier-Nichols, que é esse segmento, é só achar o tamanho. Então aqui no instante 1 segundo o sistema começou a responder, no instante 10 segundos eu tenho esse ponto aqui de interseção entre o ganho estático do sistema e o meu tempo aqui. Então é onde ele alcança o máximo. Isso aqui para mim é a constante de tempo.
Nessa situação, você tem a constante de tempo determinada pelo método de Zier-Nichols, tá? Ele é um método mais conservador, vai te dar uma constante de tempo mais lenta. Já o método de Miller, a constante de tempo, ela é definida como o momento em que o sistema alcança 63,2% do seu valor final, tá? Ou seja, ele alcança 63,2% do seu ganho estático. Nesse ponto, você acha o ponto de interseção do sistema, da reta que você traçou, com o tempo. Você tem, então, agora o segmento AB. Ele vai te resultar em uma constante de tempo um pouco mais rápida, comparada do que a constante de tempo determinada pelo método de Zier-Nichols. Simples, tá? É traço aí lá no gráfico, traçar, desenhar, tirar essa informação e acabou. Então, do gráfico você consegue K, que é o ganho estático, tetra ou L aqui, que é o atraso do sistema, e pelo segmento AB ou pelo segmento AC, você consegue a constante de tempo. Se você conseguiu esses 3 parâmetros, mão na roda, porque então você já tem a função de transferência do seu sistema. Você tem o ganho, você tem o atraso e você tem a constante de tempo. Então você já consegue representar esse sistema em uma função de transferência de primeira ordem. Super tranquilo. Então você já obtém um modelo diretamente a partir dali. Bom, vamos entrar aqui nas atividades, já que a gente deu uma pincelada aí sobre o que é o método, né? Então, lembrando novamente, estou partindo dos meus resultados anteriores, eu preciso das equações diferenciais do guia de prática 1 e vou precisar de parte da programação que eu desenvolvi no guia de prática 2. Então, para o sistema de equações diferenciais obtido no guia de prática 1, gere uma sequência de degraus positivos e negativos em torno do ponto de operação desejado, ou seja, cada dupla tem um ponto de operação aí, em torno de um ponto de... Note, o degrau é uma perturbação em torno do ponto de operação que deve alterar a resposta em uma amplitude máxima de mais ou menos 5 graus Celsius, ok? Então, a questão número 1, eu só quero que vocês gerem para mim um gráfico semelhante a esse que eu mostrei aqui durante a aula, ó. Você tem uma variação no sinal de entrada, você tem uma variação no sinal de saída. O que eu preciso ver? Preciso de ver a referência, o seu ponto de operação e para onde você mandou esse sistema. Se foi mais 5, se foi menos 5 ou se foi um valor intermediário dentro dessa faixa aí. Do mesmo modo, para essas alterações que você está buscando, né, verificar na saída do sistema, você demonstrar também as variações aqui no sinal de entrada do sistema. Então, a questão número 1 é gerar esse gráfico. Simples demais da conta. A questão número 2, você seleciona 2 pacotinhos de dados. Então, você vai selecionar um pacote de dados para degrau positivo, um pacote de dados, né, que é recortar nesse vetor um pacote de dados aqui, uma série de dados em que você deu um degrau negativo. Você saiu do seu ponto de operação para um ponto de operação inferior. Então, negativo aí no caso. Então, por isso, degrau positivo, degrau negativo. Então, o que a gente está tentando fazer? Estou tentando pegar a dinâmica de subida no degrau positivo. Estou tentando pegar a dinâmica negativa do meu sistema, né, de decaimento do meu sistema, para um sistema quando eu tenho um degrau negativo. Como vocês estão mexendo com sistemas térmicos, vocês terão modelos o degrau positivo e o degrau negativo bem diferentes. Por quê? Aquecer é muito mais fácil do que esfriar. A dinâmica do aquecimento ela é muito mais rápida do que a dinâmica de resfriamento. Então, vocês devem obter 2 modelos. Consequentemente, o modelo de subida deve descrever bem o degrau positivo
E o modelo de descida deve descrever bem a dinâmica do degrau negativo. Quando você inverte essa aplicação, você vai ver que eles não conseguem representar bem essas dinâmicas. Então você vai ver que você tem modelo que se adequa melhor a uma dinâmica e pior a outra. Então o item 2, né, o que eu peço é você selecionar duas respostas do degrau, uma positiva e uma negativa, e aplicar o método de resposta ao degrau de 3 parâmetros e obter para cada degrau um modelo de primeira ordem, que é aquele modelo descrito na equação 1. No primeiro caso, você vai estar usando aqui através do segmento AC, ou seja, usando aqui a aproximação de Zier-Nichols. Na letra B, você utiliza esse mesmo pacote de dados que você já recortou, só que agora você obtém mais dois modelos, né? Duas funções de transferência, utilizando aí o método de Miller, que aí no caso você considera o segmento AB, que é a única coisa que muda aí é a constante de tempo. Na questão 4 eu peço para você fazer a validação do modelo, tá? Fazer a validação do modelo é algo também tranquilo de ser feito. É gerar uma sequência de degraus diferente daquela que você usou para modelar. Você agora quer validar, então você troca essa sequência de degraus e vê como que os seus modelos aí, simula seus modelos e vê como que esses modelos estão reproduzindo a dinâmica do sistema. É basicamente isso daí o que você tem que fazer. Na obtenção dos modelos, tá? É lógico que você vai estar comparando isso daqui com as equações diferentes, com a resposta da equação diferencial do sistema que vocês estão controlando, né? Que vocês estão modelando. Questão número 5, você já vai fazer uma análise. Nesse primeiro momento, uma análise qualitativa. Ou seja, você vai fazer uma análise visual dos gráficos. Então, eu falo assim, olha, o modelo número 1, ou número 2, ou número 3, ou número 4. Que aí você vai falar que o modelo 1 é um modelo de degrau positivo pelo segmento AC, ou pelo método de Zier-Nichols. Obteve melhor desempenho visualmente, que é o que você tem para discutir. Você vai analisar o gráfico. A questão número 6, você vai continuar comparando. Contudo, você agora vai fazer uma comparação numérica. Por quê? Você calcula aqui o índice de performance RMSE, que é o erro médio quadrático ali, né, da resposta do seu sistema. Comparado com quem que você vai comparar? Você vai comparar isso com a dinâmica do seu sistema, tá? Então você tem a resposta, você tem o y lá de saída das equações diferenciais, você vai comparar a resposta do seu modelo utilizando a diferença ali, o erro vai ser calculado em relação à resposta, equação diferencial versus, né, a equação do modelo que você obteve aqui através desses métodos gráficos. Então, com isso, vocês conseguem discutir e validar aquela resposta que vocês argumentaram aqui no item 5. Bom, concluída, nós vamos para a penúltima questão, tá? O que a gente sabe? Para muitos casos, a gente não consegue ter uma boa representação do sistema usando um modelo de primeira ordem. O que nós precisamos? Precisamos, então, utilizar uma abordagem em que eu consiga obter um modelo de segunda ordem, no nosso caso aqui, e o modelo como descrito aqui pela equação 2. Para eu obter esse modelo, eu preciso encontrar tal 1, que é uma constante de tempo, eu preciso encontrar tal 2. Um jeito fácil de fazer isso é considerar que eu tenho polos reais e que esses polos reais são iguais. Ou seja, tal 1 é igual a tal 2. Que é justamente o que eu reescrevi aqui na equação 7. Então, eu tenho dois polos reais que estão no mesmo lugar. Quando você tem uma função de transferência com uma equação 7,
esse sistema tem uma resposta temporal dada pela equação 8. Então, a partir da equação 7 e da equação 8, aliás, a partir do gráfico, né? Desculpa. A partir das informações que eu consigo extrair do gráfico e a partir da solução da equação 8, eu consigo, então, extrair todas as informações e obter o meu modelo de segunda ordem, conforme apresentado para mim na equação 7. Nessa abordagem, o ganho e o atraso são definidos, né? São a partir da análise gráfica, que vocês já fizeram anteriormente, então isso não muda. O que muda aqui é somente a definição como eu calculo a constante de tempo do sistema. Então, basicamente, para eu chegar no modelo aqui de segunda ordem, né, equação 7, eu só vou precisar de fazer diferente, é achar a minha constante de tempo, que agora ela vai descrever para mim dois polos reais no mesmo lugar. Com isso, tá, eu preciso resolver a equação 8. Como eu tenho a resposta temporal gráfica, eu tenho informações para resolver a equação 8. Qual é o problema? O problema é muito simples. O problema é que a equação 8 ela não tem solução analítica. Então, para que você encontre tal, né, os dois tal, aí tal 1 e tal 2, apesar de serem iguais, vocês vão precisar aplicar um método numérico qualquer, tá? Eu dou um exemplo aqui para vocês não ficarem 100% perdidos. Mas um exemplo de você resolver a equação 8 é aplicando, por exemplo, aqui o método da bisseção. Você vai conseguir chegar nas raízes dessa equação aí, e no nosso caso aí seria o nosso tal 1 e o nosso tal 2, ok? Que seria o mesmo valor. Então você vai chegar em dois valores ali reais negativo, né? Que é os polos que a gente tem ali na hora que você plota isso no gráfico. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, essa é a questão número 7. Questão número 7, eu simplesmente estou saindo de um modelo de primeira ordem, passando para um modelo de segunda ordem, ainda com polos reais, porque eu estou trabalhando considerando que meu sistema ele é super amortecido, só que agora estou escrevendo essa dinâmica usando um modelo de segunda ordem. Questão número 8, ela também é super tranquila de ser feita, é uma análise super simples, em que eu peço para vocês, depois que vocês obtiveram o modelo, analisar aqui a taxa normalizada do tempo morto. Taxa normalizada do tempo morto é a equação 5. E o que fala para a gente? Essa taxa aqui, que é o T que você tem, quanto mais próximo, ela não funciona para a gente como um indicativo, que quanto mais próximo essa taxa está de 1, mais difícil será eu fechar a minha malha de controle. Por outro lado, quanto mais próximo de 0, menos problemas, né? Indica que eu posso ter menos problemas na implementação dessa minha malha de controle, ou seja, na hora de fechar a malha de controle, incluindo aí um controlador. Então é algo bem tranquilo de ser feito aqui. Ela nos dá um indicativo se controlar esse sistema será fácil ou será um controle mais complexo, mais difícil, tá? Isso é o que a taxa de controlabilidade, né, nos indica. O questão 9 é só um lembrete que vocês devem comentar cada uma das linhas aí de código para depois entregar o código junto com o relatório final. Ok? Bom, então o guia de prática é só isso tudo. Estou aberto então agora a dúvidas. Alguma dúvida aí sobre o guia de prática? Alguma coisa que precisa ser esclarecidas relacionada a esse guia de prática ou está tranquilo? Se tiver de perguntar, este é o momento. Ô, Lucas, Sim, Maria Clara. eu fiquei só com uma dúvida na parte de qual que é a relação desse guia de prática com o primeiro. É só o sistema? Só o sistema, é porque para você implementar isso aqui, você precisa das equações diferenciais que você obteve no guia de prática 1. Entendi.
Aí vamos supor que eu fiz a modelagem lá do primeiro guia e eu errei. Eu vou avaliar seu trabalho em cima da equação que você obteve. Ah, tá, entendi. Mas então se eu errar o primeiro guia de prática, a questão da equação, eu vou errar o segundo e, teoricamente, errar uma grande parte do terceiro. Não, você erra a dinâmica do seu sistema. Você vai chegar num sistema que não tem a dinâmica esperada para aquele sistema. Sei. Mas a análise que você tem que fazer independe disso daí, se é a dinâmica real do sistema ou não. Entendi. Entendeu? Então, se você errou o sistema, não tem problema. Você vai ser penalizada lá no guia de prática 1 por esse erro. Você agora no guia de prática 2, no guia de prática 3, vai ser penalizada se você não fizer a análise correta daquela resposta que você obteve. Perfeito, entendi. Entendeu? Não significa que você errou o guia de prática 1. Lógico que pro guia de prática 1 a gente espera uma discussão aqui pro guia de prática 3. Mas se a sua discussão estiver condizente com o resultado que você obteve, tá tranquilo. Não tem essa relação aí que você tá preocupada, não. Tá bom, obrigada. De nada. Alguma outra dúvida? Bom, sim, Matheus. Aqui, deixa eu te perguntar. É porque não é com relação a esse guia específico, não. Eu queria falar sobre o modelo. Tá, só um minuto, Matheus. Deixa eu só encerrar essa questão aqui. Então, antes de entrar em outros guias de prática, sobre o guia de prática 3, ainda resta alguma dúvida? Bom, acho que não, né? Ninguém manifestou no chat, ninguém abriu o microfone. Então, tranquilo. Então, Matheus, pode abrir aí a sua dúvida sobre outro guia de prática, não tem problema, não. Esse é o guia de prática número 1, né? Sobre o modelo. Sim. Deixa eu te perguntar, se eu obteve um modelo de segunda ordem ou de primeira ordem? Eu posso obter os dois. Depende do que eu considerar. Depende das minhas considerações. Dependendo das minhas considerações, eu vou chegar num modelo de primeira ordem. Dependendo das minhas considerações, eu vou chegar num modelo de segunda ordem. Então, depende do que eu considero. Eu, particularmente, espero que para essa sessão de atividades que a gente está fazendo aqui, né, referente ao relatório, referentes ao primeiro relatório, eu estou esperando de grande parte da turma um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Essa é a minha expectativa. Mas se você detalhar mais, você vai chegar no modelo de segunda ordem. Não, beleza. É porque a referência também que eu achei sobre essas questões de reator químico, eu achei que foi de sistema de primeira ordem. Por isso que eu fiquei pensando sobre isso. Tem que ser de segunda ordem ou não. Não, então eu tô te contando, você pode chegar nos dois. Vai depender do que você considerar na sua modelagem. Beleza. Tranquilo? Não tem certo? Gente, deixa eu só deixar algo bem claro aqui, tá? Que é super importante vocês já terem essa ciência, tá? Do curso de análise. Aqui, eu sou super flexível quanto aos resultados, desde que esses resultados estejam devidamente fundamentados. Não necessariamente você, como a Maria Clara perguntou, e indiretamente o Matheus também acabou de perguntar aqui agora. Não existe um certo, não existe um errado. Existe uma fundamentação. Então você pode chegar num resultado errado, sem problema algum, mas que está devidamente fundamentado pelo que você fez. Ou você chega num resultado incompleto de acordo com o que você considerou. Mas se isso estiver fundamentado, estiver devidamente justificado, não tem problema. O problema eu errei o modelo, ou eu acertei o modelo, mas eu estou discutindo depois toda a análise que eu tenho que fazer aqui na frente. Aí a coisa muda de figura. Se você tem um modelo, e mesmo que errado, mas está fazendo a análise correta desse modelo, beleza, o meu objetivo aqui é a análise. Para o que você tinha, você analisou corretamente. É isso que eu vou olhar. Agora, se você tem um modelo e não sabe analisar esse modelo, aí é problema, é onde você será penalizado. A modelagem caixa branca,
É um monte de suposição, é um monte de consideração que você pode fazer. Então, por isso, nós temos aqui no guia de prática para esse primeiro relatório uma flexibilidade enorme de chegar em resultados completamente distintos um do outro, dependendo do que eu considero e do que a outra dupla vai considerar. Então, é por isso que a pergunta do Matheus também ela cai bem, porque eu posso chegar tanto em um modelo de primeira quanto um modelo de segunda ordem. O modelo de primeira ordem, ele está errado em relação ao modelo de segunda ordem? Não. No modelo de segunda ordem, eu considerei outra dinâmica que eu não considerei no de primeiro. Simplesmente isso. Isso está relacionado ao quanto que eu detalhei a minha modelagem. Tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso daí. É flexível, desde que o seu resultado esteja condizente, né, ali com a sua discussão. Então é esse casamento aí que tem que estar perfeito. Não se a minha modelagem está certa, não se o meu gráfico está errado, mas sim, para aquele resultado que eu obtive, eu tenho que ter uma argumentação coerente com o que nós vemos lá em teoria. Tá? Então eu sou bem flexível quanto a isso daí. Não existe certo ou errado, tem que estar bem justificado, consequentemente fundamentado, olhando para a teoria. Tranquilo? Alguma outra dúvida? Bom, ninguém manifestou. Eu acho que eu já subi o guia de prática lá para o SIGA. Agora cedo, esse material já está disponibilizado para vocês. Está faltando lá só a gravação da aula. Como está todo mundo aqui presente, teve todo mundo aqui na aula. Mais à tarde ou mais final de semana eu tento fazer a atualização e disponibilização do link da aula aqui para vocês. Por fim, antes de encerrar, só chamando uma atenção, porque isso vai ser novidade, eu acho que para todo mundo da sala. Que é o seguinte, o seguinte, eu me perdi aqui. Nosso próximo encontro, ele é plantão de dúvidas. A aula só acontece se você estiver em dúvida. Eu entro na aula de microfone fechado. Se alguém levantar a mão e me questionar alguma coisa, eu tento responder, eu tento orientar. Se eu souber ali, eu vou orientar. Se for uma questão que vocês me colocam em dúvida, eu vou pesquisar para poder então respondê-los. Se ninguém chegar aqui com questão, eu vou passar os 25 minutos, que é o tempo mínimo que eu tenho que permanecer com vocês aqui, em silêncio. Ok? Se você está com os 3 guias de práticas implementados e não tem dúvida, você está dispensado do próximo encontro. Você não precisa aparecer aqui nesse encontro síncrono que a gente tem. Se você está confiante que o que você está fazendo está certo, que está tudo ok, toca o bonde e gasta o tempo com outra coisa aí. Não precisa gastar tempo com esse encontro síncrono, não. Então, ele é para esclarecer dúvidas. Então, a aula só acontece, só existe dinâmica se vocês me questionarem. Eu não vou questionar ninguém. Tá bom? Pessoal, um abraço a todos. Boa semana. Até a próxima quarta-feira, né, quando nos encontramos aí. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode entrar em contato comigo aí por um dos canais disponibilizados aí para atendimento. Tá bom? Um abraço, bom final de semana, bom resto de semana para todos, até quarta-feira. Obrigado pela presença aí mais uma vez.